Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel, no texto O Jovem e o Amor. Conta-se que um jovem caminhava pelas montanhas nevadas da velha Índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Ao longo do caminho à sua frente, percebeu que vinha em sua direção um velho sábio, e porque se demorava em seus pensamentos sem encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e disse com verdadeiro interesse: Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com bases no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem, bela e graciosa, e eu a olho com atenção em meus pensamentos, ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se alvos, como a neve, sua pele rósea e firme fica pálida e enche-se de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser eterno, como falam os poetas. Nesse mesmo instante, aproximou-se de ambos uma jovem envolta em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirigiu-se ao sábio e disse-lhe, com voz embargada: Acabo de enterrar o corpo de meu pai, que morreu antes de completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conhecimento, seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Sofro porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias, nem contemplar seu sorriso de ternura. Não verei suas mãos enrugadas tomando as minhas com profundo efeito. Nesse momento, o sábio dirigiu-se ao jovem, disse-lhe com serenidade: Você percebe agora as nuances do amor sem ilusões, meu jovem? O amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas afeiçoa-se ao imortal, que habita temporariamente. É nesses sentimentos sem ilusões nem fantasias que reside o verdadeiro e eterno amor. A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que buscamos as belezas da forma física sem observar as grandezas da alma imortal. O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores não é amor, é paixão ilusória. O amor verdadeiro observa, além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma, que se aperfeiçoa e deixa a roupagem quando chega a hora, para prosseguir na imortalidade. O amor verdadeiro, ele enxerga muito mais do que a matéria, né? Infelizmente, a gente ainda tem um grau de evolução muito atrasado para compreender o verdadeiro amor. A gente ainda vai seguir modismos, a gente ainda cultua a vaidade, deixamos o orgulho e muitas vezes a ganância crescer dentro de nós. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer, né? Tem pessoas que estão dentro de um relacionamento, não cultuam, como que eu posso dizer? Não investem nesse relacionamento com toda a sua força de vontade, com todo o seu bem-querer. Simplesmente existe uma conquista. Conquistou? Já tenho? Então, tá tudo certo, né? E a rotina do dia a dia vai desgastando, porque você apenas quis conquistar. Você só quis dizer ao mundo que, olha, eu tenho, essa é minha esposa, esse é meu esposo. Bonito, né? Bonita. E aí eu mostro isso para a sociedade, eu conquistei, é meu, é minha. Mas se aquilo que eu conquistei, aquela pessoa que eu conquistei, começa a se deteriorar, o casamento entrou em rotina, o relacionamento está indo por água abaixo, a pessoa não corresponde mais ao que ela era antes. Na verdade, aquela pessoa nunca correspondeu.
e você nunca viu a pessoa como de fato ela era. Você olhou a aparência dela. É aquela coisa, né? Você é o mesmo todos os dias. Todos os dias a sua aparência, o seu, melhor dizendo, a sua essência é a mesma. A sua aparência é que muda. Eu lembro que quando eu chegava na escola, eu quase nunca uso vestido. É difícil eu usar um vestido, uma saia. Saia, então, é muito mais raro, né? Quando eu chegava na escola de vestido, parava a escola inteira. Ou para tirar barato, ou para fazer elogio. A escola toda parava. Nossa, como tá bonita. Nossa, se vestiu de mulher hoje. E eu falava para as pessoas, eu sou exatamente a mesma pessoa dentro desse vestido. A Patrícia, a professora Patrícia é a mesma. Não mudou nada. Só mudou a peça, o vestido. Isso não me fez ser mais bonita, mais feia, mais competente ou menos competente. A pessoa, a essência era a mesma. O marido, ele só elogia a mulher se ela estiver toda pomposa, no dia a dia, com aquele pijamão de inverno. O marido elogia, ele diz que a ama com aquele pijamão. Então nós somos ainda seres que culturalmente estamos muito atrasados. A gente avalia as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são. É muito gratificante fazer um trabalho dentro de abrigo de idosos, gente. Eu pegava meus alunos uma vez por ano, fazia todo um trabalho com eles de teatro, dança, música. Teve aluno que desenvolveu mágica e a gente sempre levava todo ano para apresentar dentro de um abrigo de idosos. E era muito gratificante, porque existia aquela troca dos cabelinhos brancos cheios de experiência que estavam ali naquele ambiente com crianças que um dia vão crescer e vão ser idosos. Muitas crianças saíam daquele trabalho que a gente não ficava ouvindo as histórias, o nosso trabalho era só levar alegria. Mas muitas crianças saíam dali falando, professora, eu tenho um avô, eu tenho uma avó. Eu gosto de sentar perto do meu avô e minha avó ouvir as histórias deles. Eu gosto de ver o quanto eles sabem, aprender com eles. Por que a criança tem isso de querer estar perto do idoso e os adultos se afastam do idoso, achando que o idoso não fala nada com nada, que eles estão babando, né? Estão perdendo o sentido, que eles são dono da razão, são pessoas difíceis. Por que o adulto reluta tanto com o idoso e a criança não? A criança tem uma alma ainda pura, ainda com o desejo de fazer coisas boas, de se aprimorar, de melhorar, tem a humildade. O adulto, ele sim acha que é o dono de tudo, que sabe tudo, que avalia as coisas da forma que ele acha que é o melhor. E ele tem pânico de envelhecer. Quando ele olha para um idoso, ele se vê no idoso. E o pânico faz ele rejeitar. O pânico é a falta de conhecimento. O pânico é a falta de humildade. É a falta dessa inocência da criança. Então, todos nós vamos envelhecer. Todos nós vamos ter cabelo branco, rugas no rosto. Aqueles que não querem ter o cabelo branco, né? Eu, por exemplo, eu pinto. Mas até onde vai isso? Vai chegar um dado momento que a gente cansa. Já teve um momento que eu larguei meu cabelo branco. Falei, tô cansada de colocar tinta. Dá um tempo para ele. Uma questão de gosto? Sim. Mas a gente não pode ser, sabe? Tem gente que é paranoica. Nossa, tem um fiozinho aqui, ó, já tem que pintar meu cabelo, né? Eu passei a usar um batom depois dos meus 40 anos, que aí eu comecei a usar um batom um pouquinho mais forte, que até então era um batom rosa. Eu não tô dizendo que eu sou a dona da verdade, que eu tenho razão. Tô falando do meu ponto de vista, né? Eu acho que aquelas coisas assim de muita vaidade faz a pessoa ser fútil. Ai, eu quebrei minha unha, sabe? Aquela coisinha fútil. Então, nós não devemos enxergar as pessoas pelo que elas têm.
mas sim pelo que elas são. Isso serve nos nossos relacionamentos, isso serve para o nosso cotidiano numa sala de aula, com os pais, com relacionamento entre funcionários de uma escola, aquela pessoa com quem você pega o ônibus. A gente tem que parar de avaliar as pessoas pelo que elas têm. Nossa, você tem um carro assim, assim, assado. Ah, você vem de ônibus, você é pobre. Então, esses rótulos que a gente coloca nas pessoas, que se tornam um rótulo social e que se a gente não se enquadra esse rótulo social, a gente fica excluído. Aí precisam de leis, que eu acho um absurdo, para incluir, né? Lei do Estatuto do Idoso, lei da criança e do adolescente, lei da síndrome de Down, lei para o autista. Precisam de leis para incluir, porque nós não afloramos para o verdadeiro amor. Porque nós não evoluímos moralmente ao ponto de não precisar ninguém mandar em mim para eu saber que eu tenho que respeitar o idoso, saber que eu tenho que respeitar uma criança limitada, saber que eu tenho que respeitar uma pessoa que tem problema físico. Eu não preciso de lei para isso, desde que eu tenha consciência, eu tenha amor. Um jovem que fica olhando uma moça e não consegue se relacionar porque ela vai envelhecer, imagina a moral de um cara desse. Em contrapartida, a moça fica, poxa, eu não vou ter mais as histórias do meu pai. Ele não envelheceu o suficiente para contar mais histórias e experiências. Olha só a balança. Enquanto um chora porque não quer ver a velhice, o outro lamenta porque o seu pai não chegou na velhice. Nós somos felizes se a gente chegar na velhice, mas se a gente souber chegar. Tem gente que não sabe lidar com isso. E quem não sabe lidar com o processo natural de desenvolvimento humano, sofre. Sofre quando sai da infância para a adolescência, sofre da adolescência para a fase adulta e sofre do adulto para a velhice. A gente tem que aprender a respeitar nossas fases. Eu conheço pessoas que não saíram da quinta série de fato. Sabe a síndrome do Peter Pan? Não quer crescer, não quer conviver com adultos, quer ter uma mentalidade infantil para o resto da vida. Não tem problema a gente ser infantil, não tem problema a gente brincar. O problema é a gente não assumir responsabilidades de adulto. É pai, mas não quer ser pai, trata o filho como se fosse coleguinha de escola. É um cara que deveria ter casa, que deveria cultuar a sua casa, cuidar da sua casa, ter uma pessoa, ou mesmo que vivesse sozinho, mas com uma vida, a gente fala sabor casado, né? Mas não. Vive em lanchonete, vive em baladas, com 50 anos nas costas, como se fosse um menino. Então, pessoas que não conseguem respeitar o seu desenvolvimento também não conseguem respeitar o desenvolvimento do próximo. E vivem a modinha, e vivem cultuando rótulos, e vivem excluindo, ao mesmo passo que também se excluem. Formam grupinhos que pensam da mesma forma. E o atraso está ali, porque só vê o externo. Se você passar por perto de uma pessoa que cultua o externo, ela vai te elogiar se você estiver bem vestido. Se você não estiver bem vestido, ela nem vai te ver. Você não tem valor nenhum. Tem um amigo meu que essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, a gente estava conversando sobre isso. E ele falou assim que lembrou de uma história que ele ouviu ou que ele leu, aonde um velho sábio perguntou para um rapaz: como é que você convive dentro do casamento há tantos anos? Aí ele falou: porque eu aprendi a respeitar as fases da minha mulher. Eu aprendi a compreender ela quando ela queria ser mãe, quando ela entrou na menopausa e agora que ela está com o cabelinho branco. Todas as fases dela eu fui acompanhando e compreendendo essas fases. Eu fui participando com ela. Eu fui amigo dela. Por isso que o nosso casamento dura tanto tempo. Ou seja, ele compreendeu a essência daquela mulher. É isso. Nós precisamos entender a essência das pessoas.
a estampa, né? A gente vê por aí, trocando de uma forma bem tosca, né? Um palhaço faz todo mundo rir, né? Com aquela pintura de sorriso no rosto, com as suas peripécias. Mas dentro daquela pintura do palhaço, quantos homens não choram?